Voltamos com o Na Mira Informação Verdade. Deixa eu dar um beijo na doutora Valéria, mais uma vez presente aqui. Aliás, a sua participação no programa semana passada foi elogiadíssima pelos nossos telespectadores. Que bom, obrigada. Eu que agradeço a participação. Doutora, é o seguinte, vamos, antes de a gente começar o programa, vou pedir para a Pamela já deixar aqui para a doutora acompanhar também. Vou só pedir para colocar a reportagem sobre os criminosos psicopatas, que 99% não passam pelo exame criminológico, que constata se o cidadão é psicopata ou não. Coloca para mim, por favor. Suzane Richthofen, condenada a quase 40 anos de prisão pela morte dos pais, teve a progressão da pena negada pela Justiça em março deste ano e continua em regime fechado. A decisão se baseou num exame criminológico que estima o potencial de cometer novos delitos. Suzane foi considerada agressiva e sem remorso. A avaliação não foi feita na época da prisão, mas apenas quando pediu a progressão da pena. A gente tem que rever a lei nesse sentido. Há casos que requer um estudo mais aprofundado para que a gente possa proteger a própria pessoa de voltar a cometer esses atos, como também as vítimas, fulcro dessa desorganização própria do pessoal. Segundo o especialista, 98% dos condenados por crimes graves não passam por avaliação psicológica. Isso porque o exame criminológico deixou de ser obrigatório com a nova Lei de Execução Penal de 2003. Antes da mudança na lei, os condenados por crimes graves passavam 45 dias num centro de observação criminológica. Só depois de passarem por uma avaliação de sanidade mental é que eles podiam ser mandados para a prisão. Sem o exame, presos comuns acabam convivendo nos presídios com aqueles que têm psicopatias. Segundo o vice-presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, cerca de 20% dos presos são psicopatas e deveriam estar em instituições específicas. O problema do indivíduo com psicopatia no mesmo ambiente de presos comuns é que há um aliciamento gradual e progressivo dos presos comuns pelos psicopatas. Para este jurista, presos considerados psicopatas podem também se aproveitar do fato de estarem em prisões comuns para conseguir a liberdade por bom comportamento, o que reforça a necessidade de acompanhamento específico desde o momento da detenção. Tem preso muito astuto que consegue driblar o médico. Ele apresenta equilíbrio, conversa bem, capacidade boa de verbalização, de articulação de ideias e tudo e tal, e diz que se converteu à religião X, engana o médico. Voltamos com a doutora Valéria. Nós vimos aí, né, que psicopatas, claramente, dentro da prisão, tem muitos, né? Mas a minha preocupação não é nem tanto esses aí, que quando passam por exame criminológicos, a justiça acaba segurando ele lá. É que quando eu estava conversando com a senhora sobre o tema, a senhora falou muitas vezes nós temos até um vizinho psicopata e não sabemos. Um amigo psicopata e não sabemos. Procede isso, doutor? Acontece sim, Cris. O que ocorre é o seguinte: o psicopata, em geral, tem uma personalidade extremamente sedutora, né? São pessoas que conseguem manter o trabalho por algum tempo, muitas vezes, inclusive, tem ascensão no trabalho, por vezes tem relacionamentos longos de casamento, ou enfim, amizades. Então, assim, a boa praça. Sim, são pessoas que, ao nosso olhar ali no cotidiano, parecem pessoas como nós, pessoas comuns, pessoas ditas normais, né? Que a gente convive normalmente com eles. Eles parecem seguir as regras, parecem. Porque eles na dissimulam, realidade, né? Exatamente, são pessoas extremamente simuladas, que vivem da mentira, que não sabem o que é culpa. A questão da ética para eles é muito premente, né? Muito forte.
Eles trabalham com a total falta de ética mesmo, só que isso de uma forma extremamente disfarçada, né? Por isso que muitas vezes a gente não identifica. A gente precisa chegar mais perto e às vezes isso leva anos para que a gente consiga perceber um comportamento desse tipo. A senhora, na sua relação pessoal com alguns amigos, pessoas com quem você se relacionou, você começou a perceber depois de um tempo, isso daí é psicopata, hein? Teve um relacionamento com algum tipo de pessoa, amigo, amiga, não importa o tipo de relacionamento, em que a pessoa, doutora, ela vinha se mostrando com essas tendências psicopatas? Não, graças a Deus, né? Menos mal. Amigos não, Cris, mas a gente tem diversos exemplos aí na sociedade, né? Como estavas falando mesmo no programa que você apresentou. Exato. Suzane Richthofen, né? O Maníaco do Parque era um que os vizinhos falavam, pô, esse cara era mó gente fina, era um baita de um amigo. Eu me recordo que eu fiz uma reportagem para a TV Jornal há muitos anos, em que em que os vizinhos do Maníaco do Parque diziam, quando ele morava aqui, era um baita de um cara, andava de patins, né? Até pode colocar aí os inserts com vários casos de psicopatas históricos do nosso país, enquanto a gente fala aqui. E eles são assim, né, doutora, gente totalmente simulada, né? Eles, muitas vezes, eles conseguem manipular o cenário em que eles vivem, né? Conseguem, facilmente. Agora, a gente tem que lembrar, Cris, que a psicopatia não se apresenta somente dessa maneira, né? Um assassinato. Um assassinato, exatamente, com crimes desse tipo. A gente está vendo aí no nosso país diversas figuras importantes em que a gente pode pensar num quadro de sociopatia ou de psicopatia. Por exemplo, você olha o Eduardo Cunha, um exemplo bobo, para quem, sei lá, esse cara era psicopata total, entendeu? Dissimulado, falava de Deus, o cara tinha sites, Jesus Cristo, não sei o quê, e era o maior ladrão, né, Eles acreditam na própria mentira? Não, na verdade, eles não acreditam na própria mentira. Não, verdade? Não acreditam. Eles sabem exatamente o que está acontecendo, né? Na verdade, eles criam toda uma dissimulação, todo um teatro para as outras pessoas. Mas eles sabem, eles não sentem culpa, né? Eles não têm nem remorso, nada? Não. Arrependimento? O psicopata não sente culpa nem remorso. Acho que é importante contar um pouquinho do que causa isso, né? Aliás, eu queria que a senhora explicasse o que causa isso, o que é um psicopata e o que é um sociopata. Ok, então vamos lá. As opiniões são bastante controversas, viu, Cris? Então, assim, de forma geral, se coloca que tanto a psicopatia como a sociopatia são transtornos de questões sociais aí, né? Agora, na psicopatia, o indivíduo, como eu falei, não sente culpa. Então, assim, se fala muito de causas genéticas e causas sociais. Como eu disse, há controvérsias. Mas, em geral, os estudiosos colocam isso, tá? Então, assim, causa genética, por exemplo. O que se fala é do córtex pré-frontal, da parte frontal do cérebro, por exemplo, que é responsável pelo quê? Pela tomada de decisões, pelo comportamento social. A senhora acredita que é mais biológico até do que do caráter do cidadão mesmo? Eu acho que é uma mistura das coisas, Cris, tanto da parte social. Então tem essa questão do córtex, onde o córtex pré-frontal funcionaria nos psicopatas de uma forma diferente. O que acontece? Esse córtex que é responsável aí pelas emoções, pela expressão da personalidade, pelo comportamento, em geral, social das pessoas, ele não acenderia uma luz que acende em outras pessoas. Como, por exemplo, quando a pessoa está exposta a situações de agressão, de perigo, em geral, as pessoas têm uma alteração cardíaca, suor nas mãos, transpiração. Aquele pânico, né? Pânico. O psicopata, ele não sente nada disso. Pelo contrário, nessa situação, como essa luz não se acende no córtex pré-frontal, ele sente tranquilidade. Então, aí que existe a falta total, praticamente total, de consciência, né? Falta de moral, de ética, de culpa, de culpabilidade. Não passa por... E nem sonha na cabeça dele. Não. Eu até certo.
A Thaís, que a mão dela soa que é uma desgrama, então ela não tem chance de ser psicopata, né? O sociopata, na verdade... Mas calma, que psicopata você não é, Thaís, mas sociopata pode ser. Vamos escutar aqui. A sociopatia é um pouquinho mais fácil de identificar. Pode ser um pouquinho mais fácil de identificar. Por quê? Porque são pessoas aparentemente mais antissociais, que têm explosões, sabe? Essas pessoas mais emocionais, que têm explosões, que se relacionam com muita dificuldade com as outras pessoas. Porque o psicopata, geralmente, ele se relaciona bem. Falou da explosão, fiquei preocupado agora. Eu tenho as explosões de vez em quando aí pra fazer exame, hein? De repente, né? Nunca se sabe. Vai que. Então, doutora, Diga. tem uma pergunta que o Armando Stock mandou. Pois não. Dá para descobrir quem é psicopata? O cidadão quer ficar esperto se no meio dele tem um psicopata. Dá para descobrir? Assim de pronto, não, Cris. Não, né? Não. É preciso, você viu que apareceu aí na reportagem que você mostrou, que eles não têm mais aquele estudo que antes o preso ficava 45 dias numa avaliação. Certo. Mesmo assim, é pouco, mas é melhor do que não nada, ter, né? é lógico, do que não ter avaliação nenhuma. Agora, não dá porque são pessoas realmente, como eu já falei, extremamente dissimuladas. O psicopata, ele coisifica as pessoas. O que quer dizer isso? As pessoas são coisas, são instrumentos para ele. Né? Exatamente, são instrumentos para os seus objetivos, para ele alcançar os objetivos, sejam eles quais forem, objetivos amorais, sem ética em geral. Né? Eu assisto um seriado, doutora, na Netflix, House of Cards. Tem um personagem chamado Frank Underwood. Eu assisti, Você já assistiu? Eu assisti todo. O Frank Underwood é o quê? Um psicopata ou um sociopata? Ele até matou já, vai se dizer, né? Eu acho que a gente poderia classificá-lo como um psicopata. É, né? Como um psicopata, Frio, porque ali... calculista e reconhece o que está fazendo. Olha só, esse foi interessante você comentar desse personagem, porque eu me lembro também do Dexter. Sabe, o Dexter, acho que muita gente já assistiu. É um serial killer que trabalha para a polícia. E ele foi controlado de uma tal maneira e treinado pelo pai, que percebeu essas características de psicopatias nele desde pequeno, para matar só os assassinos, certo. Enfim, não outras pessoas. Mas a convivência, é essa convivência que a gente estava falando. As pessoas acham que é uma pessoa como qualquer outra, mas ele não tem empatia. Esse sentimento é muito importante da gente falar, que é estar no lugar do outro. As pessoas não sentem isso. E esse personagem... efeito espelho, né? Isso. De você falar, se eu estivesse no lugar dele, como que seria? Né? Perde isso. Perde. Esse personagem do Frank Underwood, a gente vê que ele não tem. E outra, o psicopata... Ele é carismático, desgraçado. Muito, hein? ele é meticuloso, né? Ele planeja as ações. Na sociopatia, as pessoas podem até cometer algum tipo de crime, mas sem planejamento. Elas têm um comportamento mais espontâneo, explosivo, como eu te falei antes. Perfeito, doutor. Olha, muito interessante as explicações que a senhora nos trouxe, né, a respeito da psicopatia e da sociopatia, né? Então, basicamente, o psicopata ele tem muito mais consciência do que o sociopata. Você acha que, pelo que eu entendi aí, o psicopata ele é mais frio, calculista, tem um controle melhor de suas ações. O sociopata já não, esse é 13 mesmo, total. Na verdade, você falou uma coisa assim, não, o psicopata ele não tem consciência. Né? É aquela pessoa sem consciência. O que ele é, geralmente, extremamente inteligente, meticuloso, exatamente, estratégico. Tá? Agora, consciência, quando a gente fala de consciência, a gente está falando dessa questão que eu falei, da empatia, da moral, da ética, desses conceitos que a gente desenvolve através da convivência com a família, com a sociedade. Certo. Esse tipo de psicopatia geralmente já aparece na infância, na adolescência, né? E é importante lembrar a família, o quanto a família é fundamental, tem um papel fundamental. Existe cura para o psicopata? Então, cura é muito difícil, né? Porque são pessoas que geralmente vêm com um comprometimento muito grande. E aqueles que eram psicopatas? Eu encontrei Jesus! Dá para acreditar ou não? Então, mas esse... Vai que...
remédio, esses talvez não sejam psicopatas, sejam algum outro tipo de problema mental, né? São vários. Né? São vários tipos, né? A gente pode falar aqui depois futuramente. E essas pessoas, os psicopatas, sociopatas, podem sim tomar medicação. Isso pode ser controlado dependendo do nível da doença dessa pessoa, né? Do transtorno e da gravidade em que ela se encontra. Porque pessoas que já estão num nível muito grave, que já cometeram atos muito sérios, é muito difícil mesmo com a medicação. Perfeito. Basta ver, você falou do Eduardo Cunha, o discurso dele continua o mesmo. Né? Ele foi preso, ele está sofrendo as consequências. Comprovadamente tudo. Sim, a gente vê vários dessas pessoas, né? O discurso é o mesmo. E muito fácil de convencer, né? Porque elas têm um discurso sedutor, um discurso potente. Olha, doutora, só tenho a agradecer mais uma vez a participação da senhora. Eu que agradeço. Acho que obrigada. Deu uma pincelada. Acho que o cidadão hoje vai começar a olhar para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu político de estimação, começar a pensar duas vezes. Será que esse cara não é um psicopata? É ou não é? Porque, gente, brincadeiras à parte, muitas vezes nós estamos convivendo com quadros clínicos e tratando como falta de caráter, como sacanagem mesmo. E muitas vezes é um problema de uma pessoa que é doente e que precisa de tratamento. Com certeza, Cris. Só para finalizar isso que você está falando, é muito importante ter essa visão sobre isso, né? E é claro, gente, não vamos ficar também persecutório, desconfiando de tudo. Agora e de eu já todos, estou desconfiando que Cascavel, Thaís e Pamela são tudo. Eu vejo ali duas psicopatas e uma sociopata. Então tá tudo redondo aqui. Já criei um quadro. Não vamos exagerar. Mas é claro, a gente precisa ficar atento sempre, mas sem ficar enlouquecido, assim, achando Você já me deixou, que o outro ali do lado é maluco nesse nível. Você já me deixou preocupado. Eu já estou preocupado. Doutora, beijo no coração. Confia obrigado. um pouquinho mais. Obrigada. Espero a senhora semana que vem. Vamos falar de mais um tema que esse povo... Pode ficar aqui, doutora. Pode ficar aqui. Antes de a gente chamar o intervalo, pode ficar aqui. Dá tempo, tranquilo. Quero agradecer a senhora. E semana que vem nós temos mais um tema. O cidadão que acompanha na Mira Informação Verdade, tanto pela TV, quanto pelas redes sociais, pelo rádio, etc., pode mandar sugestão de pauta para a doutora. Já teve uma pessoa que mandou aqui um tema muito interessante que nós vamos abordar semana que vem. Impotência é um problema psicológico ou biológico? Semana que vem nós vamos discutir isso daí. Ok, eu agradeço as sugestões. Acho muito legal que vocês façam mesmo sugestões, porque na verdade aqui é um serviço para o público, né? Isso daí. Então o que puder ser útil a gente quer doutora. ser. Obrigada. Vamos para o rápido intervalo e nós voltamos com o Na Mira Informação Verdade ao vivo da TV Vale das Artes.